Imagina se hoje você acordasse um mutante com um superpoder novo, uma visão atômica. Todo ser vivo para o qual você olhar, você vai conseguir ver aquilo que ninguém mais vê. Todas as ligações, moléculas, partículas. Nossa, mas o que isso tem a ver com a matéria? Tudo! Porque a bioquímica, ou seja, a química da vida, nos dá pelo menos um pouquinho desse superpoder. Fica aqui comigo que você vai aprender um pouco mais sobre esse universo agora. As próximas aulas que eu vou gravar vão ser sobre os aspectos bioquímicos das estruturas celulares e tá lá na matriz de referência do Enem como um objeto de conhecimento da biologia, então é muito importante a gente estudar esse tema. Para começar, voltando na introdução, eu disse que com aquele novo superpoder, todo ser vivo para o qual você olhasse conseguiria ver as estruturas que o compõem. Tudo bem, mas o que é um ser vivo? Se você ainda tem dúvidas sobre isso, eu gravei uma aula e tá aqui em cima, é só você clicar e ir lá assistir e depois você volta aqui e assiste essa. Na aula passada, a gente viu que uma das características gerais dos seres vivos é a composição química. Os átomos, moléculas, os íons que formam as substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem o organismo. Para fortalecer a nossa base, eu acho que vale a pena a gente refrescar a memória sobre a diferença de substância orgânica e inorgânica. Às vezes parece algo meio abstrato, mas vamos tentar entender isso de uma forma bem resumida. Você sabe a diferença entre uma substância orgânica e uma substância inorgânica? Se sim, responde aqui embaixo para mim nos comentários. Se não, fica aí que nós vamos falar sobre isso agora. Conforme as substâncias químicas foram sendo descobertas, os químicos criaram essa classificação, dividindo em dois grupos as substâncias, entre orgânicas e inorgânicas, para facilitar o estudo delas. Então, resumidamente, para facilitar seu entendimento, uma grande diferença entre as substâncias orgânicas e inorgânicas é que as substâncias orgânicas, todas elas contêm carbono. O carbono é o principal elemento constituinte das substâncias orgânicas. Já as substâncias inorgânicas, a maioria delas não contém carbono em sua estrutura, mas existem exceções, como por exemplo o gás carbônico, CO2, o ácido cianídrico, HCN, entre outras moléculas. Outra característica muito importante que diferencia as substâncias orgânicas das inorgânicas é a complexidade das moléculas. As substâncias orgânicas que têm o carbono como seu principal elemento constituinte podem formar cadeias longas e complexas, enquanto que as substâncias inorgânicas geralmente são simples e facilmente encontradas na natureza. Então vamos ver alguns exemplos de substância inorgânica, essas que na maioria não contêm carbono? Aqui nós temos a água, o dióxido de nitrogênio e o ácido sulfúrico. Como podemos observar, nenhuma delas possui carbono em sua estrutura, e a maioria das substâncias inorgânicas se estrutura dessa forma, sem o carbono. Mas como eu disse, se lembre que existem exceções. E outra característica observável é que são substâncias mais simples do que as substâncias orgânicas. São moléculas menores, compostas por menos elementos. Já aqui nós temos 3 exemplos de substâncias orgânicas: o metano, benzeno e etanol. Como já vimos, a gente não pode generalizar. Então, por exemplo, o metano é uma molécula simples comparada a outras substâncias orgânicas, mas ele é um hidrocarboneto e está incluso nas substâncias orgânicas. Já aqui na estrutura do benzeno, a gente já pode observar uma cadeia mais complexa. Esse anel aromático com vários carbonos, cada ponta dessa é um carbono, como você já deve ter visto na química. E o etanol, que é um álcool e também está incluso nas substâncias orgânicas. Além dessas substâncias inorgânicas e orgânicas que eu citei, tem várias outras, mas isso a gente deixa para vocês estudarem lá na química. Aqui foi só para a gente dar uma esclarecida e uma relembrada no que é uma substância orgânica e inorgânica. Ah, mas por que isso? Porque a gente viu na aula passada que essas substâncias inorgânicas e orgânicas são encontradas nos seres vivos, e elas são formadas por átomos, moléculas, íons, que além de fazerem parte das estruturas que compõem o organismo, também participam de diversas reações químicas que acontecem no interior das suas células, tecidos e órgãos. E o conjunto dessas reações químicas a gente também viu na aula passada, é
chamado de metabolismo. E essa introdução toda é importante porque agora a gente vai invadir o interior dos seres vivos com o nosso novo superpoder e estudar cada uma dessas substâncias que compõem os organismos. E a primeira delas que a gente vai estudar é ela, a água. Então me diz aí, já bebeu sua água hoje? Se não, então pega sua água, vem comigo e vamos assistir essa aula. A água é uma substância essencial à vida, além de ser a mais abundante nos seres vivos, com raras exceções. Mas por ela ser tão abundante assim nos seres vivos, ela deve ter umas particularidades importantes de serem estudadas. E é por isso que a gente vai estudar isso agora. A porcentagem de água num organismo varia de acordo com a idade, com a espécie e com o metabolismo. Num ser humano adulto, por exemplo, em média, a quantidade de água que compõe o seu corpo é 65%. E conforme a idade vai aumentando, a quantidade de água no corpo vai diminuindo. Crianças, por exemplo, podem ter até 80% do seu corpo constituído por água. Já os adultos, como a gente viu, 65% em média. E nos idosos, em média 40% de água. Olha o tanto que diminui a quantidade de água. Então é por isso que mesmo os idosos às vezes não sentindo muita sede, é super necessário que eles bebam água, porque a quantidade de água no corpo deles já é bem baixa. Então já avisa isso aí para algum idoso que você conhece. Em relação à espécie, já vimos que num ser humano adulto, a média de água no seu corpo é 65%, mas em outras espécies. Em alguns fungos, por exemplo, na idade adulta também, a gente encontra até 85% de água compondo esses organismos. Já numa medusa ou água-viva, 98% do corpo dela é composto por água, por isso que ela é chamada de água-viva. Em relação ao metabolismo, a água é indispensável para que ele ocorra, pois a maioria das reações metabólicas só ocorre na presença de água, graças à propriedade da água de dissolver muitos reagentes, o que facilita as reações. Além disso, a água participa como reagente de importantes reações metabólicas. A taxa de água varia de maneira direta em relação à atividade metabólica. Então, quanto maior a atividade metabólica de uma célula, tecido ou órgão, maior a taxa de água nessa célula, tecido ou órgão. A porcentagem pode variar um pouco, mas eu vou mostrar um quadro aqui com uma média da quantidade de água em cada órgão. Na esquerda, a gente tem o órgão. E na direita, a porcentagem de água nesse órgão. Podemos observar que a porcentagem de água vai diminuindo conforme a gente vai descendo as linhas. No cérebro, por exemplo, que há uma intensa atividade metabólica, a porcentagem de água é em média de 92%. Já nos músculos, que também têm uma atividade metabólica intensa, a porcentagem de água média é de 83%. E assim vai: pulmões 70%, rins 60%, sangue 50%, ossos 48%, dentina 12%. Então agora, para saber se você está bioligado mesmo, vamos para uma questão. Leia o enunciado comigo. A taxa de água varia em função de 3 fatores básicos, que a gente acabou de ver na aula. A atividade do tecido ou órgão, ou seja, a quantidade de água é diretamente proporcional à atividade metabólica do órgão ou tecido em questão. Segundo, a idade. A taxa de água decresce com a idade. E terceiro, a espécie em questão. O homem 65%, os fungos 83%, selenterados 96%, etc. Baseado nesses dados, o item que representa um conjunto de maior taxa hídrica é... Então agora pausa o vídeo. Eu não vou falar a resposta ainda, você vai pausar, pensar, lembrar o que a gente já falou até agora e responder aí. Vamos ver se você acerta. E aí, respondeu? Então vamos conferir a resposta. A primeira opção de todas as alternativas é um órgão: coração, estômago, músculo da perna, ossos e pele. Qual desses órgãos você acha que tem uma maior taxa hídrica? Bom, no quadro que eu mostrei não tem todos esses órgãos, mas a gente já pode excluir alguns aí. Por exemplo, os ossos. A gente viu que a porcentagem de água nos ossos é de mais ou menos 48%, então já é menor do que dos músculos, que é essa alternativa. Mas vamos então para a segunda parte das alternativas, que fala sobre a idade: ancião, criança, recém-nascido, adulto e jovem adolescente. Qual dessas idades tem uma maior taxa de água no corpo?
A gente viu que a quantidade de água diminui conforme a idade aumenta. Então, quanto mais nova a pessoa, mais água ela tem no corpo. Aqui, a opção mais nova é um recém-nascido. Então, vamos para a última característica que as alternativas apresentam, que é a espécie: cogumelo, abacateiro, medusa, orelha de pau, coral. E aí? Bom, a gente também não viu a quantidade de água que tem em todas essas espécies, mas acho que não precisa nem ter visto para saber que a medusa é a que tem mais água. Então, se você respondeu letra C, você acertou. Se você acertou, comenta aqui embaixo: eu acertei, tô bioligado. Como eu disse, a água é um meio indispensável para as reações químicas. E além disso, ela possui propriedades físico-químicas muito importantes que a gente vai ver a partir de agora. Nós vamos falar de 4 propriedades da água que são muito importantes, então preste atenção. A primeira propriedade da água é que ela é um solvente universal. Acho que você já ouviu falar disso, né? A água é um solvente universal, ou seja, ela é capaz de dissolver a maioria das substâncias químicas. Por exemplo, quando você vai fazer um soro caseiro, mistura lá água, sal, açúcar. Aqueles grãozinhos ali de sal e açúcar se misturam na água que somem, viram uma coisa só. Isso é um exemplo da propriedade dissolvente da água. Ela consegue dissolver a maioria das substâncias. E essa propriedade da água de ser um solvente se deve à polaridade da molécula. O que é isso? Usando o nosso superpoder, se a gente olhar para a molécula de água, a gente vai ver a estrutura dela assim, nesse formato meio paz e amor. Como sabemos, H2O, 2H, 1O. A molécula de água possui uma zona positiva e uma zona negativa. Por isso ela é chamada de polar. Assim, quando a água entra em contato com outra molécula polar, acontece aquilo que a gente ouve falar por aí: os opostos se atraem. Então, a carga negativa atrai a carga positiva da outra molécula e elas se ligam. Assim, a carga é anulada e esse íon se desprende do composto iônico. Ou seja, a água quebra aquela molécula. Isso é chamado de hidrólise. Hidro vem de água e lise vem de quebra. Portanto, a hidrólise é a quebra de uma molécula pela reação com a água. Guarde isso porque é um termo muito importante. Mas existem reações que a água não é o reagente que quebra a molécula, mas ela é o produto formado pela reação. Um exemplo é a síntese por desidratação, ou seja, perda de água. 2 ou mais moléculas se juntam e liberam água. E essa propriedade que a gente acabou de ver da água de dissolver outras moléculas possibilita uma outra propriedade da água, que é o transporte de substâncias. No nosso organismo, por exemplo, muitos dos nutrientes são absorvidos no tubo digestório e entram na corrente sanguínea, sendo levados para diversas partes do nosso corpo. E não só os nutrientes, mas muitas substâncias são transportadas em nosso corpo através da nossa corrente sanguínea. Nosso sangue tem uma parte líquida chamada de plasma sanguíneo, que é composta por cerca de 90% de água. Isso facilita o transporte, por exemplo, de medicamentos através do nosso sangue, de células de defesa que têm que se deslocar através do nosso sangue para alcançar algum órgão que esteja sendo contaminado por algum antígeno ou que esteja machucado e necessite de uma cicatrização. Nosso sangue também transporta o oxigênio da respiração celular e os nutrientes dos alimentos, entre outras substâncias. Um outro exemplo de transporte de substâncias é quando você vai no banheiro fazer aquele xixizinho. Nesse momento, a ureia, que é um resíduo do metabolismo proteico, é eliminada do nosso corpo, dissolvida na água presente na sua urina. Podemos dizer então que a água também atua como um veículo de excreção. E fica a dica: se seu xixi tiver meio amarelão, é um sinal para você beber mais água. Inclusive fica a dica para mim, que eu tenho que quase que me obrigar a beber água. Uma outra propriedade da água é que ela é um lubrificante. Muitas vezes a água também tem um papel lubrificante, ajudando a diminuir o atrito em diversas estruturas do organismo. Em nossas articulações móveis, como por exemplo
no nosso cotovelo, no nosso joelho. Existe um líquido chamado de líquido sinovial, que fica ali entre as superfícies ósseas e cuja função é diminuir o atrito entre essas superfícies ósseas quando elas deslizam uma sobre a outra, quando a gente faz esse movimento, por exemplo. E agora a gente vai para a última propriedade da água que vamos falar nessa aula de hoje, que é alto calor específico e alto calor de vaporização. Meu Deus, mas o que é isso? O alto calor específico, tem até um termômetrozinho aqui para te lembrar que é a quantidade de calor alta que é necessária para mudar a temperatura da água. E o alto calor de vaporização, como o desenho aqui, é mais ou menos a mesma coisa, só que é a grande quantidade de calor necessária para a água mudar de estado líquido para vapor, ou seja, evaporar. Por isso que a água mantém sua temperatura constante por mais tempo, porque ela precisa de uma grande quantidade de calor para aumentar sua temperatura. Assim a temperatura fica mais constante, demora mais para esquentar. Essas propriedades da água fazem com que ela exerça um importante papel de regulador da temperatura corporal, ou seja, termorregulação nos seres vivos. A temperatura é uma medida de energia cinética. Ué, mas energia cinética não tem a ver com movimento? Sim, a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Quanto mais calor, mais elas vibram e maior a temperatura. Então, naquele dia que está um calorão, um verão, sua temperatura começa a subir, suas moléculas começam a ficar agitadas, umas mais, outras menos. E aí o que acontece? Aquilo que você odeia, suor. Mas o suor está te ajudando a regular sua temperatura corporal. Mas como que suar ajuda a regular minha temperatura corporal? Num dia muito quente ou ao realizar uma intensa atividade física, a energia cinética das moléculas do seu corpo aumenta. Ou seja, as moléculas estão agitadonas, aumentando sua temperatura corporal. Então, suas glândulas sudoríparas são estimuladas a produzir e eliminar mais suor, que são basicamente constituídos de água. As moléculas de água do suor, na superfície da sua pele, estão com a temperatura mais baixa do que as moléculas do seu corpo e, portanto, vão absorver ou roubar a energia cinética ou calor das moléculas da sua pele e do seu sangue. As moléculas de água que conseguiram absorver essa energia cinética vão ficar agitadonas e romper as pontes de hidrogênio que ligam elas nas outras moléculas de água. Além disso, elas vão romper a pressão atmosférica, assim vão evaporar, levando consigo muito calor e resfriando assim a temperatura do nosso corpo. Por isso, quando suamos muito, é importante beber bastante água para recuperar essa água que foi perdida no suor. Essa propriedade tão importante da água de regular a nossa temperatura evita que temperaturas internas mais altas comprometam nossas atividades metabólicas normais. A água é a principal substância que atua na manutenção da nossa temperatura corporal. Concluímos assim que a água é fundamental para a vida, por todas as propriedades que ela possui. E para você relembrar, vamos fazer um resumão das 4 propriedades da água que a gente viu nessa aula. Em primeiro lugar, a água é um solvente universal, ou seja, dissolve a maioria das substâncias. Em segundo lugar, a água transporta substâncias, levando assim nutrientes, oxigênio e seja lá o que nossas células do corpo precisarem. Em terceiro lugar, a água é um lubrificante, ajudando assim a diminuir o atrito entre as nossas estruturas ósseas. E em último lugar, a água tem um alto calor específico e de vaporização, sendo assim um importante regulador da temperatura corporal dos organismos. Então, resumindo, beba água. Agora eu queria saber se você gostou dessa aula. Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo e junte-se a nós nessa jornada. Se inscreva no canal e fique atento aos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima e fui!